lá então, meus amados. Começando com língua portuguesa, vou jogar para a tela para fazer a passagem aqui. E iniciamos pelo exercício de número 1, meus queridos, que diz assim, ó. Considerando as regras da norma padrão, assinale a alternativa que analisa corretamente o pronome átono destacado no excerto. É uma questão que dá um enquadramento lá no edital. Em que conteúdo, prof? Colocação pronominal ou colocação dos pronomes átonos. Quando o edital menciona essas duas frases, essas duas expressões lá, significa que é esse tipo de conteúdo, esse tipo de questão aqui que será abordado na sua prova. Vamos lá, então. Ela perguntou aquela que analisa corretamente. É uma questão, inclusive, bastante inteligente da OCP aqui, porque ela não só pergunta em qual está correta a colocação pronominal, mas sim faz uma afirmação de mudança de posicionamento, e você precisa olhar para todo enunciado e perceber por que ficou em próclise, mesóclise ou ênclise no original e por se pode ou não ocorrer aquela transformação. Então, lembrando, quando nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando da posição dos pronomes átonos em relação ao verbo. Quando os pronomes aparecem antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. E quando eles aparecem depois do verbo, conectados ali pelo tracinho, pelo hífen, ênclise. E esse posicionamento dos pronomes átonos, que são me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos, ele não acontece aleatoriamente. Para que a próclise aconteça, que venha antes do verbo, nós precisamos da presença de palavras atrativas. Não são todas as palavras que funcionam como palavras atrativas que chamam o pronome para antes do verbo. São algumas palavras que pertencem a determinadas classes gramaticais. E essa questão ela aborda aqui vários aspectos, não só o posicionamento, mas também o tipo de utilização do pronome correto. Por isso que eu digo que é uma questão bastante inteligente, gente. Então, vamos lá. Ó. Letra A. As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam. A ênclise também é permitida. Ó. Quando nós temos aqui já se fechavam, aqui está o verbo e o pronome apareceu antes, próclise. O que eles afirmam na alternativa é que a ênclise também é permitida, ficando fechavam-se. O verbo apareceu aqui e o se apareceu depois. Essa alternativa, meus queridos, está incorreta. Por quê? Porque no enunciado, o que nós temos antes de se é o já, que se materializa aí como um advérbio, é classificado como advérbio. E os advérbios e palavras de sentido negativo funcionam como palavras atrativas. Então, se aparece um advérbio de qualquer tipo que seja, de qualquer significado, qualquer noção que ele passa para o enunciado, o posicionamento obrigatório é de próclise. Se não tem pausa entre esse advérbio e o pronome e o verbo, ok? Que é o caso aqui. Então, aqui só permite próclise, gente, por causa da presença do já, que é um advérbio. Não permite ênclise. Não é um posicionamento facultativo. Facultativo é quando tanto posso colocar antes quanto posso colocar depois. Existem situações de facultatividade de posicionamento? Sim. Mas não é o caso aqui, porque quando há presença de palavra atrativa, somente antes. Ok. Daí aqui na letra... eu vou fazer a C com vocês, que é a mesma regra de base. Ó. As portas não se abriram, a ênclise também é permitida. Daí dizendo que poderiam ficar abriram-se. Ó, aqui está o abriram e o se apareceu antes, próclise. Na sugestão, verbo e depois o pronome, então, ênclise. Isso aqui é permitido, gente? Não também. Por quê? Não é palavra de sentido negativo, também classificado como advérbio de negação. Então, aqui a próclise é obrigatória na letra C, tá? Muito bem. Agora vamos para as outras, porque as outras trabalham com umas regras um pouquinho mais complexas, até que não é comum de banca colocar assim em questão de colocação do pronome átono. A letra B mesmo trabalha com o emprego do pronome átono. Olhem lá, ó. Coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. O pronome átono pode ser substituído por elas, ficando fazer elas. Gente, esse aqui é uma situação, essa aqui da letra B é uma situação perigosa, porque no dia a dia nós utilizamos esse tipo de estrutura. Só que utilizamos incorretamente. Como que funciona? O que nós temos aqui no original, vamos fazer a marcação, é o verbo fazer. Quando você substitui, quando você tira dessa estrutura, fica assim, ó. Nós temos o verbo fazer ali, fazer, e o pronome as, para substituir um elemento que esteja
que está no plural e na forma feminina, tá? Vou até voltar para o trecho para vocês perceberem o que é que esse as substitui ali, ó. Nós temos assim aqui, ó. As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam quando, numa corrida rápida, eu coloco o braço num rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Então, ó, o fazê-las aqui, fazê-las, o que ele vai fazê-las reabrir? Por que ele coloca o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem? O que ele vai tentar fazer reabrir? As portas do elevador. Então, ficou las aqui porque retoma as portas do elevador, que é um termo feminino e no plural. Agora, a troca é por as aqui, pronome as, que retoma uma estrutura nominal. E deve ser pronome as. Por quê? Quando eu tenho o verbo fazer, eu vou colocar o braço ali, é o que ele está dizendo, né? Eu coloco o braço a tempo de fazer as portas reabrirem. O que nós temos ali é o verbo fazer, que é um verbo de transitividade direta. Então, você faz dois questionamentos para o verbo fazer ter sentido completo. Quem faz e o que faz. Quando eu faço duas perguntas para o verbo para que ele tenha sentido completo e a segunda pergunta não aparece acompanhada de preposição, então significa que ele é um verbo VTD, verbo transitivo direto. Por que direto? Porque a resposta da segunda pergunta não vem acompanhada de preposição obrigatória. Você só perguntou quem e o que. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer a porta reabrir, né? As portas reabrir. Muito bem. Você fez, então, duas perguntas. Se eu vou fazer a substituição, se eu faço a substituição do complemento direto, do objeto direto, que é essa segunda resposta ali, para a segunda pergunta que eu faço para o verbo ter sentido completo, eu não posso substituir por ele, ela, eles ou elas. Nós devemos substituir, qual é a correta substituição por pronome? O, a, os e as. O, a, os e as. Conforme gênero e número do referente. Então, você perguntou, quem faz, o que faz? Então, o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Eu não posso substituir porta por fazer elas, porque elas não é um pronome correto para substituição de objeto direto em língua portuguesa. A norma padrão diz que a correta substituição de pronome é por o, a, os e as. Como portas é feminino plural, então, para concordância, eu coloco as, beleza? Muito bem. E nessa situação, não dá para ficar fazer as, porque não fica bom foneticamente. Então, o que a gramática determinou? Que nós retiramos o R final, acrescentamos um acento ali, porque ele se transforma em uma oxítona terminada em E, e acrescentamos um L. Então, fica fazer-las. Por que eu disse para vocês que é perigosa essa questão? Porque no dia a dia, nós fazemos justamente isso. Ah, eu vou fazê-la, eu vou pegá-la, eu vou fazê-la, pegá-la, não. Eu vou pegar ela, né? Eu vou fazer, no lugar de falar, vou fazer a tarefa, eu vou fazer ela, eu vou comprar ele. Você está falando ali, eu vou comprar um carro, não sei o que, e eu vou comprar ele amanhã. Você substitui mesmo. Na oralidade, nós não respeitamos essa regra. Então, por isso que faz muito sentido aquilo ali de fazer elas. Porque no dia a dia nós fazemos isso. Até em algumas situações gera até um som muito estranho, né? Tipo, amo ela, né? Vi ela. Não é a correta substituição por ele e ela. Porque ele, ela, eles e elas, ou eles vão assumir a função de sujeito, de quem pratica a ação. Quando eu digo assim, ele comprou um carro, aí ok. Porque quem comprou um carro? Ele. Daí o ele é o sujeito. Ela comprou um carro, eles compraram, elas compraram. Beleza, porque é o sujeito. Ou então você utilizará esses pronomes ele, ela, eles e elas com a preposição aparecendo antes. Exemplo, ele comprou um carro para ela. Aí beleza, por quê? Porque para ela, ele já não funciona mais como um complemento direto. Então aqui na letra B, o erro está nesse aspecto, gente. Que o único pronome que permite é o as, que é a substituição, que é o pronome que substitui corretamente os objetos diretos, tá? Morreu a letra B. Letra D. Em do nada me vem a palavra claustrofobia. E aí, gente, vocês entenderam essa explicação? Espero que sim, tá? Deixem aí nos comentários que depois a prof dá uma repassada de novo. Do nada me vem a palavra claustrofobia. O pronome pode ser substituído por a mim e posposto ao verbo. Ok, gente, gabarito da nossa questão aqui. Inclusive, até no trecho original, nós temos um erro aqui, ó. Porque o me, ele não pode começar o enunciado, porque o que nós temos aqui é uma pausa. Então,
Já para a posição correta deveria ser, do nada vem me, a palavra claustrofobia. Só que isso aqui depois vocês vão perceber quando nós fizermos a leitura do texto ali para treinar um pouquinho de compreensão, que é a fala, né, do personagem ali do texto, então realmente ele pode desrespeitar algumas regras porque está trabalhando com oralidade, né? Ok, então ali já teria um erro. E tranquilo o a mim, né? Porque se vem, vem a alguém, né? O que vem, vem a mim a palavra claustrofobia. A palavra claustrofobia vem a mim, na ordem direta que seria. Então aqui perfeitinho, dá para sim trocar por esse pronome minho ali. Oblíquo na jogada com a preposição a. E agora em e, prof, qual que é o problema? Em até que um funcionário me encontra no chão. O pronome me se refere à terceira pessoa do singular. Gente, ele me encontra. Ele é a terceira pessoa do singular, sim, né? Ó, eu, tu, ele, ela. Eu é a primeira pessoa do singular, indica um só. Tu, segunda pessoa do singular. E terceira, ele e ela. Beleza. Ele é a terceira pessoa do singular. Só que o me não faz referência à terceira. O me faz referência à primeira. Quando você coloca lá na ordem os pronomes oblíquos, fica como? Me, te, se. O, a, lhe, né? Ou os, as e lhes. Daí nos, vos e repete daí os mesmos de terceira pessoa que a prof mencionou anteriormente. Então, o me não é de terceira. O que nós temos aqui é o me de primeira e o verbo encontrar conjugado na terceira pessoa, porque daí é ele que encontra a minha pessoa, né? Na substituição. Ele encontra eu, só que como não pode ficar o encontra eu ali, então substituímos pelo pronome oblíquo me. Então, a letra E aqui incorreta por causa da referência que eles deram ali. Fechou. Muito bom. Vamos lá agora para número 2, meus queridos. Essa aqui também é uma questão típica da OCP e pode ir preparado para a situação de prova para resolver questão dessa maneira aqui, tá? Ela diz assim, ó. Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? O que vivi ao ficar preso no elevador? Daí você olha para as alternativas, nós temos adição, tempo, lugar, oposição e condição. Então, nós estamos falando do sentido que essas orações têm entre si. Qual é o sentido que é estabelecido quando elas estão ali unidas? Lembrando que oração é enunciado que tem verbo, né? Então, aqui, ó, o que vivi, verbo, e ao ficar preso, verbo também. No caso aqui, às vezes dificulta um pouquinho, por quê? Porque não é uma oração que é iniciada por conjunção, né? Quando a conjunção está ali, fica bem mais fácil de você identificar o sentido. O que nós temos aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Quando é que nós temos orações reduzidas? Quando a oração não começa por conector e o verbo fica em uma das três formas nominais. Infinitivo, que é a terminação ar, er e ir. Gerúndio, ando, endo e indo. E o particípio, que é o ado e ido na forma regular. Aqui, no caso, é isso, ó. Eu não tenho um conector inicial. Ué, professora, mas esse ao aí não é o conector? Não, aqui nós temos a combinação de preposição mais artigo, né? Então, não é o conector, não é a conjunção. Conjunção é o quê, gente? É um porquê, é um pois, é um embora, é um ainda que, o mesmo que, um mas, um porém, um portanto. Não é o que nós temos aqui. E o verbo ficou em uma das três formas nominais, que é o ficar ali no infinitivo. Nas orações desenvolvidas, o que acontece? Aparece a conjunção e o verbo fica conjugado daí em um dos tempos verbais, presente, pretérito, independente do modo, né? Ele fica conjugado. Ok. No caso aqui, gente, o que eu quero passar para vocês? Essa estrutura do infinitivo, o verbo no infinitivo na oração reduzida, ela sempre dá vários indícios para nós quando nós temos a construção. Quando você tem um ao mais um infinitivo, a noção quase sempre é de tempo. Quando você tem um a mais um infinitivo, a noção quase sempre é de condição. Quando você tem um por mais o verbo no infinitivo, a noção quase sempre é de causa, de motivo e razão. Por ficar, entende? Ó? Por ficar muito tempo estudando, consegui ser aprovado. Ou seja, porque fiquei muito tempo estudando, consegui ser aprovado. Vai guardando esses macetes. Quando nós temos um para mais um infinitivo, é a ideia de finalidade. E quando você tem um apesar de mais um infinitivo, é a noção de concessão. No caso aqui, nosso gabarito, gente, voltando para a estrutura, porque você precisa também analisar o contexto, né? O que vivi ao ficar preso no elevador? Ou seja, o que eu vivi
quando fiquei preso no elevador, quando você coloca o conector ali. Ou seja, bate certinho, noção temporal. Ao mais o infinitivo, noção temporal. E agora, nós vamos fazer a leitura do texto para confirmar isso com vocês, e daí já resolvemos a questão de número 3 também, ó. O título do texto é justamente essa frase que nós acabamos de analisar, ó. O que vivi ao ficar preso no elevador. Daí, fazendo a leitura. As portas do elevador, observe lá embaixo, ó. Jornal, opção, últimas notícias, o que vivi ao ficar preso no elevador, acesso em 20 de maio de 2023. É um texto aqui que, a princípio, quando você olha assim, direto, né, organizado bem bonitinho em parágrafos, parece um texto dissertativo, né, meus queridos? Só que quando você começa a fazer a leitura e olha para o título, você já observa a presença de primeira pessoa, né? O que eu vivi quando fiquei preso no elevador. Então, provavelmente eu tenho personagem narrador aqui. Vamos lá analisar então. As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam quando, numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Entro ainda ofegante no cubículo vazio, não sem antes soltar um "que sorte" em voz baixa. Então, observe que nós temos aqui justamente um narrador personagem aqui nesse primeiro parágrafo. O que está acontecendo? Ele faz uma descrição que as portas do elevador que estava parado lá no andar térreo, elas já estavam se fechando. E rapidamente ele colocou o braço para ativar o sensor para que as portas não se fechassem. E ele conseguiu, né, que as portas travassem realmente, conseguiu entrar e soltou ali um baixinho, voz baixa, que sorte por ele ter conseguido entrar no elevador. Vamos saber por que é tanta sorte. É só porque ele precisava realmente pegar naquele horário? Ou tem outra condição ali no elevador que faz ele proferir esse "que sorte"? Inclusive, temos aqui até transcrições, né, de espécie de discurso direto no meio da contagem da história aqui. Sou apaixonado por elevadores vazios. Opa! Então, o elevador estava vazio quando ele conseguiu entrar. Por isso, que sorte. O intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre o momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo no espelho, olhar as mensagens ainda não visualizadas e respirar. Mas não hoje. Opa! Aqui nós temos uma conjunção adversativa que dá a quebra da expectativa. Por que quebra da expectativa? Porque até esse momento, o que ele fez? Eu sou apaixonado por elevadores vazios. Então, que sorte porque o elevador estava vazio. Por que ele é apaixonado por elevador vazio? Porque é o momento que ele consegue dar uma ajeitada no cabelo. Você não fica se arrumando, né, no espelho do elevador ali quando o elevador está cheio. Não é verdade? É só quando está vazio que daí realmente você começa a, né, dar uma monitorada ali no visu. E ele também diz que é o momento interessante para você olhar as mensagens que ainda não foram visualizadas, enquanto vai, né, sobe e desce. E também até mesmo respirar, né, dar uma tranquilizada. Só que não hoje. Opa, mas não hoje. Hoje, então, não foi esse momento para arrumar o cabelo, para ficar tranquilo visualizando mensagens, para dar aquela respirada, aquela descansada, se centrar. Por que não hoje? Porque o elevador parou no meu andar, o 25º, mas as portas não se abriram. Espero, estranhando o delay e nada. Alguns instantes depois, o ventilador do teto para. Era isso. Eu estava preso em um elevador enguiçado. Então, aqui nós temos uma mudança, nós temos um conflito ali dentro dessa contagem, dessa história. Não era hoje, então, o momento de ficar tranquilo no elevador, por estar sozinho ali, por poder se arrumar, ver as mensagens e tal, porque o elevador fica travado, fica enguiçado. E ele fica enguiçado em qual andar, gente? No 25º, que era o andar do personagem. Desato a tocar o interfone, mas no lugar de uma voz humana, só recebo uma luzinha que pisca insistentemente. Então, ele começa lá a apertar o interfone, né, como se fosse um alarme para dizer que tem problema, que o elevador estragou. E só fica aquela luzinha baixando. Do nada me vem a palavra claustrofobia, do latim claustro, medo de lugares fechados. Eu não tinha aquilo. Gente, o que é que eu não tinha? Eu não tinha claustrofobia, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Então, ele começa, né, a ficar ali aflito. Sento, levanto, sento novamente, dou voltas, só de meias dentro do
cubículo de metal. Observe que agora ele já está sem os calçados já, né? Ou seja, já passou um determinado tempo. Não é o momento inicial de que aquilo ali está travado. Ele já sentou, ele levantou, ele sentou novamente, ele deu volta só de meias, já tirou o calçado. Tá ficando desesperado, né? No cubículo de metal. Exatos 1h50. 1h50 se passam até que um funcionário abre a porta com o elevador já no térreo e me encontra no chão abraçado às minhas pernas. Ou seja, desespero total, tá lá, né? Assim já, ó. Observe que o elevador não abriu no 25º. O elevador abriu lá no térreo de novo. Então, ele desceu e daí lá que eles conseguiram abrir. Ainda um pouco trêmulo e puxando o ar com força, caminho até a recepcionista. E digo, transcrição do discurso direto aqui, né? Onde ficam as escadas mesmo? Ou seja, ele saiu ali, né, trêmulo, respirando ofegante, e vai até a recepcionista e pergunta onde estão as escadas, porque ele não quer nem saber de elevador, ele vai subir pelas escadas até o 25º andar. Lembrando que ele está no térreo. Então, obviamente que a noção aqui é temporal, porque foi o que ele passou, essa contagem, né, de metade da história para frente, essa agonia por ter ficado preso no elevador. Quando eu fiquei preso no elevador, eu vivi isso. Então, é a noção temporal. Agora já vamos resolver a questão de número 13 e a questão de número 5. Também é uma questão muito provável na prova de vocês, que é de tipologia textual, que a banca OCP ama cobrar. Primeira 3. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o autor, meus queridos, a partir do que acabamos de ler, é correto afirmar que o autor não tentou pedir por socorro, visto que teve uma crise de claustrofobia? B. É correto afirmar que ele é apaixonado por elevadores vazios, porque ele não gosta de interagir com os vizinhos? C. É correto afirmar que ele foi resgatado quando o elevador estava em seu andar, o 25º. É correto afirmar que ele machucou o braço ao entrar no elevador? Ou é correto afirmar que ele permaneceu por quase 2 horas preso no elevador, meus queridos? O que vocês marcariam? A partir da leitura que fizemos, o que vocês marcariam? Bora lá? 1, 2, 3 e... A partir da leitura do texto, é correto afirmar que ele permaneceu por quase 2 horas no elevador. Gente, muito cuidado com esse tipo de questão em prova, para vocês não caírem no erro e não marcarem alternativas que sim tem relação com o que foi mencionado ali no texto, que você até pode realmente concluir aquilo, mas consegue concluir aquilo porque você relaciona com o seu conhecimento de mundo e não com o que foi mencionado ali no texto exatamente. Então, aqui, letra A você elimina facilmente, porque diz assim: ele não tentou pedir por socorro, visto que teve uma crise de claustrofobia. Gente, ele pediu por socorro, porque ele apertou o interfone, ok? Ele apertou. Ele começou a passar mal depois que ele pediu socorro, porque daí a luz só ficava lá piscando e passou bastante tempo que ele ficou lá dentro do elevador também, né? Ainda mais quando você está ali fechado, parece que é muito mais. Então, ele começou a ter naquela crise depois que pediu socorro. Então, não podemos dizer que ele não tentou pedir socorro, porque ele pediu. Letra B, ele é apaixonado por elevadores vazios, porque não consegue interagir. Gente, ele gosta dos elevadores vazios? Ele tem essa paixão? Sim, sou apaixonado por elevador vazio. Mas a explicação que vem aqui depois permite que realmente nós cheguemos à conclusão de que ele é apaixonado porque ele nunca quer interagir com os vizinhos? Não. Toda a explicação que ele apresenta posteriormente não tem relação com pessoas, tem relação com o fato de que ele quer se dar uma ajeitada ali olhando para o espelho, ele quer cuidar das suas mensagens e ele quer dar um tempo de dar uma centrada, né? Tipo, encostar ali. Em nenhum momento menciona que ele não gosta de interagir. Inclusive, até a característica do espelho ali, nós todos fazemos isso de se olhar e se arrumar, basicamente, quando estamos sozinhos. Quando há outras pessoas dentro do elevador, todo mundo fica meio que olhando para o chão, olhando para o teto ou só olhando para o celular, né?
Então, você não pode marcar esse tipo de afirmação, porque nós não temos pistas no texto que permitem chegar a essa conclusão de que ele não gosta de interagir com os vizinhos. A explicação que vem ali depois, em nenhum momento dá a ideia, realmente faz com que nós possamos afirmar que não, ele não gosta de interagir. Por isso que eliminamos a letra B, tá, gente? Se ele foi resgatado quando o elevador estava no seu andar, não. O elevador só abriu as portas quando estava no térreo novamente. Inclusive, ele vai lá e pede para recepcionista. Recepcionista onde, gente? Lá, térreo, ok? Ele machucou o braço ao entrar no elevador? Não, ele só colocou assim, daí as portas não se fecharam, não bateu. Foi só para ativar o sensor, que é o que fazemos também. Morreu a letra E. E a letra D. E a letra E é o nosso gabarito. Ó, permaneceu por quase 2 horas preso no elevador? Sim. Por quê, gente? Quanto tempo que ele ficou? Exatos 1h50 se passam. 1h50, gente, não é realmente quase 2 horas preso no elevador? Sim, podemos afirmar isso a partir do dado que tem ali. Tem uma pista textual que realmente permite afirmar também que foram quase 2 horas dentro do elevador. Ok? Lembre disso, você precisa de pistas textuais. Agora você resolve tranquilamente a número 5 depois dessa leitura aqui também. O texto, o que vivia ao ficar preso no elevador, se organiza a partir do modo injuntivo, expositivo, descritivo, narrativo ou argumentativo. Isso aqui é questão de tipologia textual, meus queridos. Qual é a tipologia predominante nesse texto? Eu tenho um personagem contando algo que se passou com ele, uma história, então, com início, meio e fim, desse momento que ele vê o elevador quase fechando as portas, corre para o elevador, né? O elevador se movimenta. Então, tem ali um início, meio e fim, o elevador trava, ele passa mal, e quando passa, depois de um tempo, conseguem tirá-lo de lá, e ele resolve que não quer saber do elevador naquele dia. Então, tem um início, meio e fim, tem um conflito ali, tem um lugar em que essa história acontece, que é ali, né, na recepção e no elevador, que é o espaço. Tem o narrador contando essa história, que é o próprio narrador, que é o próprio personagem, então o narrador-personagem. E eu também tenho uma noção temporal. Aconteceu em mais ou menos ali 2 horas, né? No total, vamos pensar no ponto dele correr para tentar entrar, o tempo ficou preso e o tempo que ele sai, em um determinado dia ali que não está especificado. Isso significa, então, que nós temos os elementos centrais da tipologia narrativa, que é o pente lá que a prof já ensinou para vocês. P de personagem, E de espaço, onde acontece, N de narrador, T de tempo e o E de enredo ali. O enredo é o início, meio e fim, é a história em si. Então, se organiza a partir do modo narrativo. É óbvio, meus queridos, que tem alguns trechos ali que tem um aspecto mais descritivo. Só que isso é uma necessidade, né? A tipologia narrativa e a tipologia descritiva, elas convivem dentro da estrutura textual. O que predomina é essa sucessão de ações ali. O fato, né, ele vai, inclusive, aparecem muitos verbos conjugados em que tempo? No pretérito perfeito. Deixa eu voltar aqui e fazer as marcações para vocês observarem, ó. As portas iam se fechar, né? Então, aqui faz a descrição do que estava acontecendo. Daí ele corre, coloca o braço. Aqui ainda é presente, né? Ele entra ainda ofegante no cubículo. Então, eu tenho mudanças de ações aqui marcadas pelo presente. Não pelo pretérito perfeito, mas ainda assim são sucessões de ações. Então, ó, eu entro, eu coloco o braço, daí eu entro ofegante, eu faço daí essa descrição de que eu sou apaixonado, explicação do porquê que eu tentei fazer isso. Depois vem lá com os verbos, começa já a trazer verbos no pretérito. O elevador parou no meu andar. As portas não se abriram. Então, mais uma sucessão de ação. Eu espero naquele momento ali. O pretérito perfeito e o presente aqui convivem, né, nessa sucessão de fatos. Daí eu estava preso em um elevador para fazer a descrição. Eu desato a tocar, ou seja, eu começo a tocar, outra sucessão. Só recebo aquela luzinha. Fala daí que não tinha aquilo. Depois, eu sento, levanto, sento novamente, eu dou voltas, ou seja, tudo que ele fez, a sucessão de ações. Então, isso aqui também é uma característica da tipologia narrativa, tá? A predominância é de sucessão de ações. Isso fica bem nítido. Tem alguns trechos descritivos? Sim, tem, mas não é a predominância, tá bom? Muito bem. Injuntivo, meus queridos, só para vocês lembrarem. Injuntivo
é o modo que predomina em campanha de conscientização, em receita, em manual de instrução, presença de verbos no imperativo, propaganda, anúncio publicitário, porque todos esses gêneros textuais, eles têm como objetivo um convencimento do receptor daquele texto ou gerar uma alteração de comportamento no receptor daquele texto. Quando você recebe uma campanha de conscientização, o objetivo é de convencimento para você adotar aquelas práticas. Ou para lavar bem as mãos lá, para não, né, transferir vírus, bactérias para outros itens, para outros objetos, ou como tossir até mesmo corretamente, né, para não jogar ali no ar, ou então como fazer a limpeza do seu quintal para não deixar ali focos que lugares, né, que propiciem a proliferação do mosquito da dengue. E o verbo aparece no imperativo, né? Deixe as caixas de água tampadas, vire as garrafas de cabeça para baixo, coloque areia nos pratinhos dos vasos de planta, vai dando a indicação. Lave entre os dedos, cubra, né, o nariz e a boca quando espirrar e quando tossir. Vai dando a indicação. A propaganda, compre batom, quer que você assuma o comportamento de comprar. Isso é injuntivo, isso é predominância injuntiva. O expositivo e o argumentativo são subdivisões dentro da dissertação. Então, no texto dissertativo, predominantemente dissertativo, nós temos exposição de informação sobre determinado assunto que é relevante. Informa. O texto dissertativo informa sobre. Então, crise climática. Vamos pensar crise hídrica. Questão das enchentes lá contando, né, o porquê das enchentes acontecerem lá no Rio Grande do Sul. É um texto que vai ser dissertativo, que ele está informando, um texto falando sobre como é frequente a corrupção na política, informando sobre um determinado assunto. Ele pode assumir o caráter somente expositivo, quando ele tem como objetivo só informar mesmo, tá? E ele pode assumir o caráter argumentativo, quando informa e também se posiciona. Vamos pensar que ele comece a atribuir o fato da corrupção a um determinado grupo, fala que é um problema da população, inclusive. Que a população não fiscaliza como deveria fiscalizar, que a população também se corrompe na época das eleições e por isso acaba, né, elegendo políticos que também são corruptos devido às suas práticas. Então, ele assumiu esse posicionamento para dizer que a corrupção tem como, né, raiz isso. O país já assumiu uma vertente argumentativa, porque ele assumiu aquela tese ali e todas as informações que ele apresentar relacionadas à corrupção são informações que aparecerão para justificar essa tese de que realmente a corrupção existe porque a população também é corrupta. Entende? Agora não. Agora ele quer falar que a corrupção é uma questão histórica já. Isso já vem de muito, muito tempo. Então agora todos os argumentos dele deverão ser apresentados para comprovar que o fato de termos corrupção, né, mostrar, explicar como acontece, é algo que já vem lá de muito, muito, muito tempo. Tá? É isso, então, a diferença. E a descritivo, o texto com tipologia predominante descritiva é aquele que, quando você faz a leitura, você imagina a cena. Ele é um retrato verbal. Sabe? Nós temos a fotografia, imagem. Daí, quando você lê um texto que é descritivo, você imagina aquela cena, imagina aquela pessoa, imagina aquele lugar. Por isso, retrato verbal. Em palavras, você tem a descrição da imagem, daquele ambiente, daquele lugar, daquela pessoa. Ok? Isso é tipologia descritiva. Presença de muitos adjetivos, verbos no pretérito imperfeito também. E até mesmo verbos no presente, né? É assim, é bonita, é loira e assim por diante. Ok, agora vamos voltar aqui para a parte de revisão de gramática, meus queridos. Questão de número 4. É uma questão que trabalha com o uso de onde e aonde. E a OCP gosta muito de cobrar questões assim, com essas palavras que têm proximidade na grafia, mas usos diferentes, aplicações diferentes, sentidos diferentes. Então, por que junto, por que separado, mal com U, mal com L, onde, aonde, seção com S, seção com C, o A, H, A, acento agudo ou somente o A. Então, ela tem muitas questões dessa maneira. E aqui ela trabalha com o onde e aonde. As duas formas existem em língua portuguesa, sim, só que as duas têm aplicações diferentes e tudo dependerá do tipo de regência do verbo. Por quê? Tanto onde quanto aonde tem como referente lugar.
A noção de lugar será o referente do onde e aonde. O que vai mudar é o tipo do verbo. Quando você tem um verbo que pede uma noção de lugar sem movimento, pede a preposição em, a forma correta de ser utilizada para referência a esse lugar é onde. E quando você tem um verbo que dá a noção de movimento de um lugar para o outro e que pede a preposição a forma correta daí é aonde. Por isso que o correto a ser dito é aonde você vai. Por quê? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde você vai? E o correto a ser dito é onde você mora. Por quê? Porque quem mora, mora em algum lugar. Compreenderam? Onde você está. Onde você está. Porque quem está, está em algum lugar. Então, vamos lá agora para as nossas questões. Considerando a regência adequada à norma padrão, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita correta para o excerto onde ficam as escadas mesmo. Gente, por que aqui está onde ficam as escadas? Porque se fica, fica em algum lugar. Então, é onde que é a forma correta. Lembra disso, da preposição em e dessa noção de com movimento ou sem movimento para você resolver. Eles reescreveram. Por que falou regência, prof? Por causa do tipo de preposição que o verbo vai pedir. Se é o a ou é o em. Aonde vou para encontrar as escadas mesmo? B. Aonde estão as escadas mesmo? C. Gostaria de chegar onde estão as escadas, por favor. Gostaria de chegar onde estão as escadas, por favor. Ou, por favor, gostaria de chegar onde estão as escadas. D. Como volto onde estão localizadas as escadas? Ou E. As escadas ficam localizadas aonde mesmo? E aí, meu povo? Qual é a única forma correta aqui? Você precisa olhar separadamente para os verbos que estão na jogada aqui. Ó. Gabarito da nossa questão, meus queridos, é a letra A. Por quê? Vou. Aqui nós temos a presença do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde eu vou para encontrar as escadas? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Ideia de movimento pede preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Belezinha aqui, letra A. Agora, quais são os problemas das demais? Aonde estão as escadas? Gente, o verbo que está aqui é estar. Se está, está em algum lugar. Então, onde estão as escadas mesmo? Na letra C, gostaria de chegar onde estão as escadas. Gente, verbo chegar, nós também é um verbo que é bem complicadinho, porque no dia a dia nós usamos a preposição incorreta. Nós usamos o no, né? Cheguei no mercado, cheguei na escola. Mas quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Então, aqui deveria estar assim, ó. Gostaria de chegar aonde estão as escadas, por favor. Não é, prof, mas e o estão? Está em algum lugar. Gente, mas eu quero chegar ao lugar em que as escadas estão localizadas. Então, é o verbo chegar que determina aqui e que pede a estrutura do aonde, tá? Depois, nós, inclusive, temos escadas declarado ali, ó. As escadas estão ali. Então, não precisa você se preocupar. É o chegar que determina aqui. Por isso, morreu a letra C. A mesma coisa acontece aqui na letra D, ó. Como volto onde estão localizadas as escadas? Se está localizado em. Ok, né? Só que aqui, gente, o verbo voltar é que está na jogada. Quais são as perguntas que nós fazemos para o voltar ter sentido completo com essa noção de lugar? Quem volta, volta a. Quem volta, volta a algum lugar ou para, né? Então, aqui deveria ser como volto aonde estão localizadas as escadas. Atenção para vocês não confundirem. E na letra E, as escadas ficam localizadas aonde mesmo? Gente, se fica localizada em. Então, aqui é só o onde. As escadas ficam localizadas onde mesmo? Beleza? Uso aqui do onde e aonde. Agora, vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta de número 6, meus queridos. Lembrando que eu selecionei 10 questões para nós, tá? Hoje revisarmos aqui vários conteúdos. Olha que questão interessante. Essa aqui é a questão que eu classifico como mix da OCP. A banca FEPESE,
também tem muitas questões assim desse tipo mix, que em cada alternativa ela cita basicamente um conteúdo. Sim, é do mesmo enunciado, mas são conteúdos diferentes abordados em cada alternativa. Então são questões complexas, não é tipo assim, mamão com açúcar. Na questão que nós acabamos de resolver aqui na número 5, era só tipologia. Na número 4, era só o uso de onde e aonde. Na número 3, era só questão de compreensão e interpretação textual. Na número 2, era só a relação de sentido ali entre as orações. E na número 1, era questão de colocação pronominal, conteúdo, colocação pronominal e uso do pronome. Né? Era uma questão complicadinha, mas mesmo assim ficava só no âmbito do pronome. Agora, a questão de número 6, que é o mix aqui da OCP, ela já vai um pouco mais longe. Vamos lá, então, e vocês vão perceber isso que a prof está dizendo. Vou fazer a marcação aqui para ficar mais claro, ó. Sobre o excerto, eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Assinale a alternativa correta. Daí eu começo, gente, na letra A. O uso da vírgula é opcional. Cobrou pontuação na letra A. Letra B. O termo puxavam apresenta a mesma classificação e o mesmo sentido que puxa. Fiquei triste. Quem puxa, fiquei triste. E aí? Puxavam e puxa é a mesma classificação gramatical e o mesmo sentido? Observe, agora ela já cobrou classes gramaticais e significação das palavras aqui na letra B. Letra C. O verbo puxar é homônimo de puxar. São aquelas palavras, né, com mesmo som aqui, mas grafia diferente. Pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas significados distintos. Daí na letra D, já foi lá para homônimos, aquela parte de homônimos, parônimos que nós temos. E significação e classificação também ao mesmo tempo. Letra D. A expressão de maneira irregular, que aparece aqui, ó, poderia ser substituída por irregularmente, sem que isso prejudicasse a sintaxe ou a semântica do excerto. E aí? De maneira irregular tem o mesmo sentido que irregularmente? Mantém a mesma semântica. Semântica é isso, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. E também mantém tudo ok em relação à sintaxe? E a letra E, olha lá, o referente do termo aquilo não está expresso no texto, devendo o leitor inferi-lo a partir de seus conhecimentos de mundo. Daí na letra E já cobrou coesão textual, porque está falando sobre o referente do pronome aquilo. Então, é uma questão mix, gente. Não é questão moleza. Em cada alternativa, você precisa acionar conhecimento de conteúdos diferentes. Vamos lá para a resolução. O uso da vírgula é opcional. Olha aqui onde que apareceu a vírgula, gente. Antes do mas. Vírgula é opcional aqui, gente? Não. A vírgula é obrigatória. Se você vai guardar aqui comigo também, porque vai que lá na prova aparece. A vírgula é obrigatória antes das orações coordenadas adversativas. Então, quando aparece um mas, um porém, um entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante, dentro da estrutura textual, no final da primeira oração, início da segunda, a vírgula antes é obrigatória para sinalizar o início da oração coordenada adversativa. Opcional aqui? Não. Então, deixou errado no opcional. Letra B. O termo puxavam apresenta a mesma classificação e sentido que em puxa. Gente, olha lá no original. Meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Puxavam aqui é verbo. Você pergunta, o que? Quem puxavam aqui? Os meus pulmões, sujeito. E o que eles puxavam? O ar de maneira irregular, objeto direto, complemento ali do termo puxavam. Então, puxavam é verbo, ação de puxar. É puxar aqui com sentido de tirar, arrancar, extrair, deslocar, né? Que depende aqui do... Tem vários significados, você precisa aplicar aquele que melhor se encaixa. Agora, em puxa, fiquei triste que ele não veio. Opa, isso aqui não é verbo. Puxa é o que, gente? É interjeição, porque é aquele tipo de expressão que expressa sentimento e emoção. Veio seguido de ponto de exclamação para indicar isso ainda, porque ponto de exclamação, interrogação e reticências são sinais de pontuação que expressam noção de sentimento em grande parte das suas utilizações, né? Muito mais o interrogação e exclamação. Então, o puxa, fiquei triste que ele não veio aqui, é a interjeição, que expressa esse sentimento de, meu, que tristeza, né? Ah, ele não veio.
Então, errada a letra B aqui. Não tem nem mesmo a classificação e nem mesmo sentido. Letra C. O verbo puxar é homônimo de puxar. Ó, aqui nós temos puxar com X e puxar com CH. A banca OCP gosta também, tá, gente, de trabalhar isso com grafia, contagem de fonemas, processo de formação de palavras, que vai aparecer em outras questões que nós vamos resolver hoje ainda. Agora, essa questão aqui, incorreto, porque na língua portuguesa nem existe, gente, esse puxar com CH. Então, errada aqui a letra C. Letra D. A expressão de maneira irregular poderia ser substituída por irregularmente? Vamos lá para o trecho. Meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Então, de maneira irregular era a maneira como puxavam o ar. Posso dizer já puxavam o ar irregularmente? Sim, é a mesma noção. De maneira irregular é a expressão e irregularmente é o advérbio que substitui a expressão que indica o modo ali. De maneira irregular, expressão que indica o modo, e irregularmente é o mesmo equivalente a de maneira irregular, só que agora com um advérbio só. Também expressa a noção de modo. Então, letra D aqui é o nosso gabarito. Agora vamos para E. Qual que é o problema da E, prof? O referente do termo aquilo não está expresso no texto. E nós precisamos inferir a partir dos conhecimentos de mundo. Gente, vamos lá retornar para o texto. Para vocês perceberem, o referente está expresso sim. O aquilo aparece nesse ponto aqui, ó. Eu não tinha aquilo, mas eu sentia que os meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Eu não tinha o quê, gente? A claustrofobia que ele explica ali antes. Lembra? No momento em que fica preso, que daí só fica a luz piscando, do nada vem a palavra claustrofobia. Daí ele explica o que é claustrofobia e ele diz assim, eu não tinha aquilo, mas os meus pulmões já começaram a puxar o ar de maneira irregular. Então, aqui sim tem o referente. Por isso a questão de a alternativa E na questão de número 6 está o quê? Incorreta. Ok? Incorreta. Fechou. Questão de número 7 agora, gente. Mais uma questão aqui, modelo mix da OCP. E agora ela vai começar a falar dessa parte de processos de formação de palavra. Isso aqui, gente, também é um conteúdo bem relevante se você vai prestar prova organizada pela OCP. Por quê? Não é um conteúdo que normalmente é cobrado pelas bancas. Vou dizer para vocês, gente, eu vejo a OCP cobrando o processo de formação de palavras. De vez em quando a FGV, mas é raro, tem muitas provas que ela nem coloca, não coloca nem lá no conteúdo programático. E a FEPESE. A FEPESE também tem algumas questões de processo de formação de palavra. Se não me engano, aquela gaúcha Fundatec, faz um bom tempo que eu não resolvo questões da Fundatec. Mas, se não me engano, era ela também que tinha umas questões assim de processo de formação. Ok, agora, a OCP colocou no seu edital processo de formação de palavras, estrutura das palavras, esses dois conteúdos, vá revisar. É nessa parte aqui que você estuda prefixo, sufixo, que você estuda radical, vogal temática, tá lembrando disso? Desinência verbal, desinência nominal, na parte de estrutura. E nos processos que você estuda, derivação prefixal, derivação sufixal, parasintética, prefixal, sufixal, imprópria, derivação regressiva, processo de composição por aglutinação ou por justaposição, que é os processos pelos quais as palavras podem passar para a criação de novas palavras, né? Muito bem, então vamos lá. Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto desato a tocar o interfone. Letra A. O verbo desatar é um verbo auxiliar que indica o início da ação de tocar. Letra B. A locução verbal desato a tocar, lembra que locução verbal é quando nós temos verbos, uma expressão composta, organizada por mais de um verbo, que se complementa. Na locução verbal, aparece um verbo auxiliar e um verbo principal. O segundo verbo é o verbo principal. Ele vai aparecer, esse verbo principal, em uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E ele que indica realmente a ação que acontece dentro da locução. E o auxiliar, ele aparece conjugado. Ele aparece conjugado em pessoa, número, tempo e modo, indicando quando é que a ação daquele que está na forma nominal acontece. Então, vamos pensar. Agora, eu falo sobre... eu
Eu falo sobre a banca OCP aqui com vocês. Agora eu falo. Tem só o verbo falar. Eu falo. E eu falo nesse momento, o verbo está conjugado no presente. Quando eu passo essa expressão para uma locução verbal, ficaria assim, ó. Agora eu estou falando sobre a banca OCP. Então eu tenho estou falando, eu tenho dois verbos, verbos estar e o verbo falar. Falar, que era o meu verbo da original, porque é a ação que realmente eu realizo, agora ficou no gerúndio, que é uma das formas nominais. Ficou no gerúndio por quê? Porque a ação está em curso. Eu estou falando, eu falo. A ação estava em curso. E o outro ficou, e é a ação que acontece, é o verbo principal. E o verbo estar ficou conjugado. Eu estou falando. Quem é que está falando? Eu, primeira pessoa do singular, e estou, verbo conjugado no presente. Porque se tivesse conjugado no passado, seria eu estava, por exemplo, né? Uma das formas do passado. E agora, para vocês perceberem a pessoa. Se fosse um referente nós, seria nós estamos falando. Então, o verbo auxiliar, ele sempre fica conjugado, ele altera ali, beleza? Então, aqui foi, só para vocês lembrarem a explicação de locução, né? Então, a locução verbal desato a tocar poderia ser substituída por toco só. Tipo o que a prof fez. Estou falando e falo sobre a banca OCP. E aí, posso sair de desato a tocar por toco sem que isso modificasse o sentido? Lembra do sentido que tem essa expressão lá no texto, tá bom? Lembra que o desato a tocar aparece quando ele fala da questão do interfone. Deixa eu passar um marca-texto aqui para vocês. Aqui, ó. Eu estava preso em um elevador enguiçado. Daí eu desato a tocar o interfone, mas no lugar de uma voz humana só recebo uma luzinha que pisca. Beleza, retornando lá para a questão. Letra C. O prefixo des, contido em desato, que eles querem dizer isso aqui, ó. Des é o prefixo, é a palavra que vem antes. Como lá na palavra infeliz e infiel. A base de feliz, de infeliz e infiel é qual? Feliz e fiel. Daí, para criar uma nova palavra, eu acrescentei o prefixo in. Crio infiel e infeliz. É uma nova palavra com acréscimo de um prefixo. Mesma coisa em normal. Anormal. Eu tenho a palavra normal como base e criei o prefixo a, que indica a noção de negação, e criei uma nova palavra que dá essa noção. Anormal é aquele que não tem normalidade. Ok? É isso que eles estão dizendo aqui. Ó. O prefixo des, contido em desato, apresenta o sentido de negação. Assim, no excerto, o vocábulo veicula o sentido de não ato, tipo de não atar. Letra D. O verbo tocar poderia ser substituído pelo seu antônimo destocar, sem que isso prejudicasse a sintaxe ou a semântica do excerto. E letra E, a palavra interfone é formada por derivação prefixal, pelo acréscimo do prefixo in. Acabei de dizer para vocês, gente, in é o que? Negação. E daí existe a palavra terfone em língua portuguesa. Então, eles falam, acrescento o in à palavra terfone. Qual o gabarito da nossa questão, gente? A, B, C, D ou E? Essa questão aqui também é uma questão interessante, gente. Vamos lá. Começaremos pela letra E para ter mais emoção na resolução da questão. Quando começamos pela letra E, é porque A é o gabarito, tá? Na minha organização aqui, na minha didática, meus queridos. Vamos lá. A palavra interfone, gente, interfone é formada por derivação prefixal? É, gente, é. É. Só que não é o prefixo in que foi colocado ali, é o prefixo inter. Porque a palavra base é fone, que inclusive já é uma redução de telefone. Entenderam? Então, o erro aqui, ó, ficou lá na parte final, tá? Ficou na parte final o erro. Não é ter fone. O in prefixo existe? Existe, mas o in prefixo é negação. E agora, quando eu digo interfone, é a noção de, tipo, entre telefones, né? Entre essa comunicação. Então, vem de fone, que já é uma redução de telefone. E acrescento o prefixo. Então, errada a letra E. Letra D. O verbo tocar poderia ser substituído por destocar, sem que isso prejudicasse. Gente, desato a tocar o interfone. Daí, nós vamos colocar que vai destocar o interfone. Ele vai lá, e vai destocar o telefone. Nada a ver isso, tá?
Não tem como fazer essa troca, e se fizer essa troca, vai mudar o sentido do enunciado. Porque ele quer tocar, realmente. Ele tá ali, ó, apertando, porque ele tá desesperado. Então não dá certo a letra D. Letra C. O prefixo des contido em desato apresenta sentido de negação. Assim, no excerto, o vocábulo expressa a noção ali de não ato. Gente, não ato aqui, se fosse realmente uma ideia do prefixo des com a noção de negação, seria mais próximo de um desfazer, né? Desfazer um nó, por exemplo, né? Realmente, você vai, né, desfazer, não vai mais fazer. Só que não é o que nós temos aqui, ó. Quando diz que desato a tocar o interfone, meus queridos, qual que é a noção? Quer dizer que ele começa de repente, ele começa de maneira repentina, de maneira abrupta, em um ato de desespero a tocar. Ele vai lá no... Entende? Então não é essa noção de desatar algo. Não é. É o de começar de maneira abrupta, em um ato de desespero, a fazer algo repetidamente. Tá? É uma ação que realmente tem uma noção que ela continua durante um determinado tempo. Então, por isso, C, errada. B, a locução desato a tocar pode ser substituída por toco, sem que isso modifique. Gente, não dá, né? Aqui não dá para fazer o que a prof falou de falo sobre a banca OCP e estou falando sobre a banca OCP. Não dá. Porque se eu tiro de desato a tocar o interfone para toco o interfone, sai essa noção do abrupto, né? De maneira repentina e em ato de desespero, para uma noção que é tipo assim, eu vou ali e toco só. Só faço aquela ação ali tranquilamente, calma, de maneira controlada. E não é isso. Então aqui o sentido será alterado. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso, só que o sentido é alterado. E o que a alternativa disse é sem que isso modificasse. E não modifica. Então, eliminamos a letra B. Fica aqui para nós quem? Gabarito letra A. O verbo desatar é sim o verbo auxiliar que indica o início da ação de tocar. Gente, desato a tocar. Desato é o verbo auxiliar que indica quem faz e quando faz. E tocar é o verbo principal que indica o que realmente essa pessoa está fazendo ali, ó. E apareceu em uma das 3 formas nominais. Ok? Muito bem, vamos lá para a questão de número 8. Já estou quase terminando a minha participação, meus queridos. Vamos lá. E daí vem o Franco. Com qual disciplina mesmo? Deixa eu dar um visu aqui. Com constitucional para vocês. A primeira parte foi administrativo, né? Ok, bora lá. Questão de número 8. Também é uma questão mais ou menos mix aqui, tá? Só que é um mix em relação a só uma palavra. Menciona mais de um conteúdo em relação a só uma palavra. E aqui volta a falar de processo de formação. Então, quero revisar isso com vocês mais uma vez, gente. Em aproximadamente 80% dos participantes mostrarem menos probabilidade de ajudar os outros, o termo destacado, que é qual? Aproximadamente, é um advérbio que pode ser movido para a posição posterior ao verbo mostrarem, sem que isso cause prejuízo semântico ou sintático. O termo destacado não é um elemento sintaticamente obrigatório, mas a sua omissão modificaria sintaticamente o excerto. Essa questão aqui, gente, também é uma questão muito boa. Muito boa essa questão aqui, bem elaborada. C. O termo destacado veicula um sentido de distância espacial, podendo ser substituída por de modo próximo. D. O termo destacado é formado pelo processo de derivação parasintética, com acréscimo simultâneo do prefixo a e do sufixo mente ao radical. E E. O termo destacado é formado pelo processo de derivação imprópria, em que um advérbio deriva de um adjetivo. Eu quero saber, pessoal que está ao vivo, tenta mandar aí rapidão a resposta. Quero pelo menos umas 3 respostas para essa questão, gente. Vamos lá. O que vocês marcariam? Não tenho medo de errar, tá? Porque essa questão aqui é uma questão complicadinha. Enquanto a prof bebe com um pouquinho de água. O que vocês marcariam na número 8?
E aí? Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Amar não é nenhum segredo. Agora aguenta coração. Olha, já temos D de Deus ali. Mais uma, pelo menos. Deixa eu até alterar aqui a minha cor. A, B, C, D ou E. Mais um D de Deus. E eu sinto informar. Eu sinto informar. Inclusive, o pessoal mandou a resposta dele e começa o nome da página deles com D também. Sinto informar, meus queridos. Não é o nosso gabarito. Vou começar, inclusive, pela letra D aqui, ó. Na letra D e na letra E, falou de processo de formação de palavras. É uma classificação. Quando é, gente, que acontece a tal da derivação parasintética? A parasintética realmente é pela inserção de um prefixo e de um sufixo de maneira simultânea. Dizer que eu coloco um prefixo e um sufixo na palavra de maneira simultânea significa que os dois precisam estar para que a palavra ela exista. Porque se você tirar um, vai resultar uma palavra que não existe em língua portuguesa. Exemplo. Nós temos a palavra envelhecer. Ou então a palavra amanhecer. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Gente, envelhecer e amanhecer. Aqui, em envelhecer e amanhecer, nós temos como base velho e manhã, ok? Velho e manhã. Só que, e em velho e manhã aqui foram acrescentados o em, que é prefixo, e o a, que é prefixo, e o ecer, que é sufixo, e o ecer, que é sufixo, ok? Beleza. Daí, se eu tiro um, fica velhecer. Existe envelhecer em língua portuguesa? Não. Se eu tiro o outro, fica envelhe. Existe? Não existe. Lá no amanhecer, existe, tiro o a, fica amanhecer. Existe amanhecer? Não existe. Então, isso, para a formação de amanhecer, eu preciso tanto do prefixo quanto do sufixo ao mesmo tempo. O que não acontece, por exemplo, em infelizmente. Em infelizmente, qual é a base de infelizmente? Feliz. Feliz é a base de infelizmente. Daí, nós acrescentamos o in, que é o prefixo, e o mente, que é o sufixo, né? Que foi acrescentado depois. Prefixo primeiro, sufixo depois. Prefixo no começo da palavra, sufixo no final da palavra. Agora, retira. Eu tiro in, fica felizmente. Felizmente existe em língua portuguesa. E eu tiro o mente, fica infeliz. Existe em língua portuguesa também. Quando eu tenho o prefixo e o sufixo numa palavra, como infelizmente, e a retirada de um e de outro gera uma palavra que existe em língua portuguesa, eu digo que é derivação prefixal e sufixal. E quando eu tenho os dois ali que precisam estar para a existência daquela palavra de maneira simultânea, eu digo que é parasintética, tá? No caso ali do aproximadamente, meus queridos, nós não temos aqui derivação parasintética. O que nós temos é sufixal, porque a palavra base é aproximar. Entende? A palavra base é aproximar. E eu acrescentei em aproximar o aproximadamente. Ok? Então, aqui, inclusive, né, o aproximar depois vai para a estrutura aproximado ainda, né, antes de mudar para aproximadamente. Então, aqui não é derivação parasintética. Automaticamente, nós fazemos o quê? Eliminamos a... Oi, deixa eu trocar aqui a cor, gente. Calma lá. Eliminamos também a letra E, porque a letra E fala de imprópria. Agora aqui você vai guardar comigo. O que é o imprópria? O que é a derivação imprópria? Existe essa classificação? Existe. Só que a derivação imprópria, ela já recebe esse nome por quê? Porque você não acrescenta nenhuma parte na palavra. Você não acrescenta nenhum prefixo, nenhum sufixo. Você não altera nada na grafia da palavra. Como isso, prof? Então, como que vai acontecer a derivação? A
derivação, ela acontecerá pela mudança de classe gramatical. É a mesma palavra, escrita da mesma maneira, só que com classes gramaticais diferentes em determinados contextos. Então, eu pego assim, ó, gente, palavra não. Não faça isso. Em não faça isso, o não é o advérbio de negação. Porque se eu tiro o não dali, fica até com outro sentido, ó, faça isso. Então, o não, ele atua no verbo. Então, é advérbio de negação, que é a classificação mais comum do não. Agora, eu digo assim, ó, nossa, que mulher grossa, meu Deus do céu. Ela me disse um não muito ríspido. Quando eu digo ela me disse um não muito ríspido, apareceu o determinante antes do não. Um não, ela me disse. Agora o não passou para uma caracterização nominal. Então ele já não é mais advérbio. Vamos pegar um outro exemplo. Redondo. Redondo, gente. A palavra redondo. Mesa redonda, bola redonda. Em redondo, aqui nessas situações, eu tenho ele dando a característica de mesa e de bola. Então, ele funciona como um adjetivo, ok? Agora, quando eu pego lá propaganda, eu acho que é o mesmo slogan ainda. A cerveja que desce redondo. A cerveja que desce redondo. Inclusive, até na propaganda eles faziam, né? Quando a pessoa tomava de outra marca, lá descia quadrado, né? E a pessoa tá. E quando tomava a outra cerveja, não vou falar aqui o nome, gente, porque não estão patrocinando, tá? E então não falo. Quando tomava da marca, daí descia, né, até girando ali com a flechinha, a pessoa se sentia bem, ficava satisfeita. Quando fala desce redondo, o redondo agora não é mais adjetivo, porque redondo é a maneira como desce. Então ele está indicando o modo como a ação de descer, de ingerir acontece. Então passou para um advérbio. Isso é processo de derivação imprópria. E a derivação imprópria, gente, ela não acontece assim só na mudança total de classe gramatical. Pode ser também uma mudança de classificação dentro de uma mesma classe. Exemplo, tem a palavra leão. Ah, o leão é um animal forte. O leão é o rei da floresta. Nossa, que leão lindo. Nesse termo leão aqui, é um substantivo comum, porque é o nome do animal, né? Agora, quando eu pego o técnico leão se aposentou, o técnico leão assumiu um novo desafio, opa, leão agora já é o nome de um técnico em específico. Particularizou. Então, agora já não é mais comum, agora é um substantivo próprio. Então, aqui também ocorreu o processo de derivação imprópria, que não é o caso aproximadamente, né, gente? Aproximadamente é um advérbio e aproximadamente é advérbio em qualquer circunstância. Inclusive, esse aqui também é outra regra, outra dica para vocês. A maior parte das palavras terminadas em mente em língua portuguesa são classificadas como advérbios e quase sempre como advérbios de modo, inclusive, que indicam a maneira como alguma ação é realizada, tá? Por que a professora está falando a maior? Porque eu tenho outras palavras que têm estrutura mente no final e não é um advérbio. Exemplo, ele mente muito. Ele mente muito. Em ele mente muito, não é advérbio. Por quê? Ele mente é o verbo mentir conjugado. Ó, ele mente muito, ele pratica a ação de mentir. Palavra semente. A semente de laranja termina em mente, mas não é um advérbio. É a semente, é um substantivo. Agora eu digo assim, inclusive até tem uma música lá, né? Não lembro quem é. Acho que é Armandinho. Semente, 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 não mente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Ele até faz o trocadilho justamente, né? Ó, de que árvore você nasceu, semente, semente, se não mente, fale a verdade. Até faz a jogada também com a palavra escrito junto, escrito separado, né? E uma outra situação de mente. A mente humana é algo difícil de ser decifrado. Em a mente humana é algo difícil de ser decifrado? A mente. Opa, daí passou para ser substantivo. Mas, na maior parte das situações, terminou em mente é advérbio. Então, aproximadamente, rapidamente, lentamente, positivamente, negativamente, vagarosamente, por aí vai. Beleza, agora vamos para C. Veicula um sentido de distância espacial, podendo ser substituído por de modo próximo. Gente, não, né?
não é aqui a noção de ele está a aproximadamente 5 metros. Não. É aproximadamente 80% dos participantes. Ou seja, por volta de 80% dos participantes. Aqui a noção é de quantidade aproximada, não de noção espacial. Letra B, que é o nosso gabarito. Não é um elemento sintaticamente obrigatório. Por quê, gente? Porque os advérbios, eles se manifestam como adjuntos adverbiais na parte da classificação sintática. E ser um adjunto adverbial, ser um advérbio dentro das estruturas, é sempre um termo acessório, não é obrigatório mesmo. Ele aparece só para dizer algo a mais. Então, quando... observe esse exemplo aqui, ó. Eu fiz a tarefa. Eu fiz a tarefa, você sabe que eu realizei a tarefa. Agora eu posso dizer assim, ó, eu fiz rapidamente a tarefa. Eu fiz ontem a tarefa. Eu fiz hoje pela manhã a tarefa. Eu fiz a tarefa na escola. Quando eu disse que eu fiz ontem, que eu fiz hoje, que eu fiz na escola e que eu fiz rapidamente, são todas estruturas adverbiais que dão noção de circunstância, que não é essencial para o significado. Não é essencial. Não é. Eu coloco porque eu quero dizer algo a mais. E é óbvio, altera o sentido, né? Ela acrescenta sentido ali, mas não é uma estrutura obrigatória. Por isso que a letra B tá ok, ó. Não é um elemento obrigatório, mas se nós retirarmos, ele modifica semanticamente o excerto. Quando eu digo, gente, que eu fiz na escola, eu tiro na escola, modifica o excerto no sentido, porque perde caracterização. Quando eu troco de fiz rapidamente para fiz devagar, também muda o sentido, ok? A mesma coisa aqui, ó. Porque se nós tiramos o aproximadamente, vai ficar o quê? 80% dos participantes mostraram, daí passa para a noção do exato. Mas não é um termo obrigatório, realmente, sintaticamente, tá? Sintaticamente, observe, tá falando do ponto de vista sintático, não do ponto de vista semântico, tá? Na sintaxe, não, porque é classificado como adjunto adverbial, que é um termo acessório. B ou A gabarito, então. E a letra A, prof, qual o problema? O advérbio que pode ser... É um advérbio? Sim, é um advérbio. Pode ser movido para a posição posterior ao verbo mostrar, sem que isso cause prejuízo? Semântico ou sintático? Gente, você até pode movimentar os advérbios sim nos enunciados. Você pode. Porque ser um adjunto adverbial é um termo móvel. É um termo acessório que pode ir se movimentando ali e às vezes, conforme o tamanho dele, você vai precisar colocar pontuação daí obrigatória para indicar esse deslocamento. Só que o que acontece? Ali na letra B, nós já marcamos que se retirar muda o sentido. Então, significa que quando um advérbio é reposicionado, provavelmente o sentido também será alterado. Por quê? Porque daí ele vai passar a ter relação com outra palavra do enunciado. E é o que acontece aqui, ó. Quando eu tenho aproximadamente 80% dos participantes, o aproximadamente interfere aqui na quantidade de participantes que mostraram menos probabilidade. Agora, se eu jogo para cá, ó, tiro daqui e coloco 80% dos participantes mostraram aproximadamente menos probabilidade de ajudar, opa, altera o sentido e vai ter relação com mostrar e menos probabilidade, não com participantes. Então, por isso que aqui ficou errado, porque diz sem que isso cause prejuízo. Não, isso vai causar prejuízo, tá? Quando um advérbio é movimentado, gente, praticamente todas as vezes o sentido será alterado. Guarda isso também. Essa questão aqui, gente, maravilhosa. Tá? Maravilhosa. Muito bem. Eu vi que o pessoal falou ali que, né, se tirasse, compreendesse como da mente, restaria próxima que existe. Só que lembre o seguinte, mesmo assim, mesmo pensando nessa noção do da mente ali, não dá certo a letra D, porque a letra D fala de parasintética. E a parasintética, quando você tira uma parte, ou o prefixo ou o sufixo, vai restar uma palavra que não existe em língua portuguesa. Não existe. E a imprópria é a mesma palavra em contextos diferentes, com classificações gramaticais diferentes, tá? Então, por isso aqui que não dá. Nem pensando dessa maneira ali que o Dudu falou. É o Dudu? Tá?
Deu para entender agora? Mas sim, o teu raciocínio até está correto, né? Porque daí voltou lá para a palavra próxima, que é antes ainda, né? Do aproximada. Muito bem. Vamos lá para número 9 agora. Quase terminando, gente. A relação sintático-semântica, peguei mais uma desse modelo aqui para nós treinarmos. Estabelecida entre as orações. Para testar, vamos lá. Para testar a ligação entre perda de sono e a generosidade, Ben Simon e sua equipe levaram 23 jovens adultos ao laboratório por 2 noites. Qual é a relação entre essas duas orações, gente? Vamos lá marcar os verbos. Para testar, aqui, ó, testar verbo, e depois eles levaram. Então, eles levaram Ben Simon e sua equipe, levaram os 23 jovens adultos para testar a ligação entre perda de sono e a generosidade. E aí, indica finalidade, gente, é a relação de finalidade, é a relação de adição. Finalidade é o porquê de se fazer algo, né? O fim, com que objetivo. Adição é a noção de soma, de acréscimo de informação. Então, exemplo, comprei arroz e feijão. Em comprei arroz e feijão, eu tenho acréscimo, porque eu comprei isso e isso. Comprei arroz e feijão e preparei um baião de 2. Opa, adição entre as duas orações, porque eu fiz essas duas ações. Lugar, noção de lugar, né? Condição é o porquê de algo acontecer, gente. Condição não. Condição, eu preciso de que algo aconteça para que outro aconteça. Então, uma ação está condicionada a outra. Exemplo, se você lavar a louça, você poderá ir à festa. Então, a ação de ir à festa acontecerá em que situação? Se lavar a louça. Então, há uma condição para ir à festa. E a condição é lavar a louça. E conclusão é você concluir um fato a partir de outro. Concluir um fato a partir de outro. Então, estudou, portanto, será aprovado. Ou seja, a partir do fato de estudar, você conclui que será aprovado, que a aprovação acontecerá. Quando nós temos aqui, gente, para testar a ligação entre perda de sono e generosidade, o Ben e a sua equipe levaram, a noção aqui, meus amados, é a de finalidade. Inclusive, se vocês estavam bem atentos, vocês conseguiam recuperar uma dica que eu dei lá antes para vocês. Lembra quando a prof falou que o verbo não está conjugado, aparece no infinitivo e aparecem algumas preposições antes dele, conforme a preposição muda o sentido? Lá atrás, ó, lá na questão, deixa eu voltar aqui. Nossa, gente, que ardência que eu estou nos meus olhos. Isso aqui é canseira, sono. Juro pra vocês. Pai da misericórdia. Vamos lá. O que vivi ao ficar preso? Quando eu tenho ao mais o verbo no infinitivo, quase sempre a noção de tempo. Noção de tempo. Quando eu tenho, lembra que depois eu falei para vocês, deixa eu até voltar lá para a nossa questão agora. Enquanto isso, quando eu tenho a estrutura de preposição por mais o infinitivo, por estudar muito fui aprovado, ou seja, porque estudei muito, é a noção de causa. E quando eu tenho para mais o infinitivo, é finalidade. É finalidade. Ou seja, para testar a ligação, eles levaram os 23 jovens para que pudessem testar a ligação entre a perda de sono e a generosidade. Tá? Isso aí. Finalidade. É óbvio que aqui, né, se fizéssemos a leitura do texto na íntegra, ficaria um pouco mais claro para vocês, né, porque a prof está acelerando aqui o nosso tempo de resolução. Mas o texto fala sobre falta de sono ali, que deixa as pessoas mais egoístas, conforme estudo. E daí, para conseguir comprovar isso, eles fizeram o quê? Levaram 23 jovens adultos ao laboratório por 2 noites lá para monitorar. Tá? Então, finalidade, para testar, para que pudessem se desenvolvêssemos a oração. E a última agora, é questão do nosso encontro, meus queridos, terminando, é mais uma questão sobre usos de estruturas que são próximas, aqui em específico o uso de pronomes relativos, tá? Entra lá na parte de classes gramaticais. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída por aquela entre parênteses, mantendo a correção exigida pela norma padrão. Então, nós temos sugestões aqui na parte final, e daí eles querem saber em qual essa sugestão está correta. Tá ok colocar essa nova estrutura ali, no lugar da que está marcada no trecho original. Letra A.
Focado no horário de verão em que uma hora de sono é perdida. Daí trocar em que por cuja. B. Publicaram o periódico, publicaram no periódico um estudo em que acompanharam os efeitos. Daí em que por onde. C. As doações totais que normalmente giravam em torno de $82 por dia. Daí que por as quais. D. Publicaram no periódico um estudo em que acompanharam os efeitos por o qual. E as doações totais que normalmente giravam em torno de $82 por dia por cujas quais. Essa questão aqui também é uma questão bem interessante, gente. Dá para revisar muita coisa aqui. Opa, olha ali, já subiu resposta. E resposta correta, isso aí. Letra C é o nosso gabarito, gente. Letra C. Como assim, prof? As doações totais que normalmente giravam em torno de $82 por dia. O que aqui, meus queridos, funciona como pronome relativo. Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele tem como referente um nome, ocupa o lugar desse nome e acrescenta uma informação para esse nome e você pode substituí-lo para comprovar por o qual, a qual, os quais ou as quais. No caso aqui, ó, o que normalmente girava em torno de $82 por dia? As doações totais. Se você divide, tira o que ali da jogada, fica. As doações totais giravam em torno de $82 por dia. Então, o que é pronome relativo mesmo? Tem como referente a estrutura nominal as doações totais, ocupa o lugar dessa estrutura nominal e acrescenta uma informação a mais para essa estrutura nominal. Para confirmar o que você faz e quem é que, inclusive, pode ficar no lugar perfeitamente que mantém o mesmo sentido? A variação de a qual, é a variação do pronome relativo o qual. Como é doações totais, que é um termo feminino no plural, a troca é por as quais. Tá perfeitinho. Perfeitinho aqui, ó. As doações giravam. Não tem nada de preposição aqui, então perfeita a letra C. Agora, quais os problemas das outras alternativas? Deixa eu profi aqui para o vermelho. Na letra... Vamos começar pela B aqui, ó. Publicaram no periódico um estudo em que acompanharam os efeitos. Eu posso substituir em que por onde aqui? Nesse exemplo, não. Em algumas situações dá para trocar em que por onde? Dá. Mas quando é que eu consigo trocar em que por onde? Quando o referente do em que é lugar. E aqui o referente do em que não é lugar. Ó, um estudo em que acompanharam os efeitos. Em que retoma a noção do estudo que eles publicaram. Porque, ó, é o estudo, nesse estudo eles apresentam os resultados, né, dos efeitos lá, da pessoa não dormir e tal. Então, aqui não retoma lugar, por isso que não pode ser onde, porque estudo não é lugar. Estudo não é lugar. Então, morreu a letra B. Na letra A, focado no horário de verão em que uma hora de sono é perdida. Gente, cuja, a forma cuja existe? Existe. Existe cujo, cujá, cujos e cujás. Só que você só usa cujo e as suas variantes quando a noção dentro do enunciado é de posse entre um possuidor e coisa possuída. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Ó, não gosto de livros cuja história é trágica. Por que aqui ficou ok o cuja, gente? Porque eu não gosto de livros com história trágica. Porque a história é dos livros, a história que está nos livros. Então, ali eu tenho uma noção de posse, porque a história é dos livros, história dos livros, ok? Ou então, o pai cujo filho está de recuperação chegou. O pai cujo filho está de recuperação. O filho é do pai. Um pertence ali ao outro. Há uma relação de posse. Então, nesse caso aqui, nós não temos relação de posse, gente. Ó, focado no horário de verão em que uma hora de sono é perdida. Focado no horário de verão, cuja uma hora de sono é perdida. Nós não estamos falando da hora ali, né? Na noção de pertencimento. Então, morreu aqui a letra A. O mesmo acontece também lá embaixo, ó. Na E, que é o mesmo enunciado que eles mudaram ali, ó.
As doações totais que normalmente giravam em torno. Cujas quais normalmente giravam em torno, gente? Eu não tenho a noção de posse aqui, então não pode jamais ficar esse cujas aqui no lugar. Porque as noções giravam em torno. E, para finalizar, a letra D, publicaram no periódico um estudo em que acompanharam os efeitos. Aqui, gente, nós até poderíamos fazer a troca por o qual, só que aqui precisa ficar com a variante da presença da preposição, que o qual permite. Aqui a forma correta seria, ó, publicaram um estudo em que acompanharam os efeitos. Publicaram um estudo no qual acompanharam os efeitos. Porque é o pronome relativo que está aqui mesmo, só que eu preciso respeitar a presença da preposição que o enunciado exige. E que pode aparecer, né, que deve aparecer, que dá para contrair ali com o da expressão o qual. Então, por isso que a letra D ficou incorreta, que daí não respeita a noção da regência ali no enunciado, tá? Muito bem, meus queridos. Com essa nós terminamos. Muito obrigada pela presença de vocês que ficaram aqui comigo ao vivo e obrigada por você também que está assistindo posteriormente a essa revisão aqui, a essa resolução das questões da OCP, porque nós vamos deixar ela aqui gravada também para vocês terem acesso, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês e desejo bons estudos. Fique agora com a sequência do professor Franco. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Se ainda não deixou o like, deixa aí também, porque faz muita diferença para nós e ajuda a família Juspolis a crescer. Beijos e até!